Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sistematicamente. Meu nome é Danilo Brito e nesse tema eu quero falar sobre Yuri Bezmenov. Por volta da metade do século XX, com a ascensão da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, houve uma mudança na mentalidade e na operacionalidade do comunismo, pois o modelo clássico proposto por Karl Marx, em que a luta de classe se daria através da consciência de classe dos trabalhadores, e eles seriam, portanto, responsáveis por essa tomada e organização de poder. Posteriormente, nós tivemos muitas mudanças. Uma delas foi o surgimento da escola de Frankfurt, com os autores Horkheimer, Adorno, e talvez um dos mais conhecidos de todos foi o jornalista e escritor italiano Antonio Gramsci. Para Gramsci, a revolução não ocorreria nos moldes clássicos que foi proposto por Karl Marx, mas essa revolução ocorreria de forma cultural. Seria realizado através dos intelectuais, nas faculdades, através de estudos e não através de uma luta armada. Mesmo porque nessa época a revolução já dava indícios de que uma revolução tomada pelos moldes antigos e clássicos propostos por Marx não estavam surtindo tanto efeito, pois o trabalhador naquela época já não tinha essa tal de consciência de classe. E os intelectuais, na verdade, que abriam a mente das pessoas ou que propunham uma nova revolução nos moldes mais culturais, dentro de uma sociedade, dentro da cultura. Não obstante, até mesmo os estudos sobre a escola de Frankfurt, a partir da Segunda Guerra Mundial, ele teve um deslocamento muito grande para as universidades dos Estados Unidos. Aliás, muitos autores da escola de Frankfurt, sendo perseguida na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas na Alemanha, eles começaram um novo movimento nas universidades dos Estados Unidos. Mas isso é um outro tema. O que eu quero fazer menção aqui, fazer um link, é com as ideias justamente de Yuri Bezmenov. Yuri Bezmenov foi um jornalista e informante da KGB. Ele viveu na Índia por um período de tempo em que era informante para o governo de Moscou. Seus últimos anos de vida foi no Canadá, em que ele se tornou um refugiado aí no Canadá, morrendo no começo dos anos 90. Inclusive na internet não há muito sobre a sua morte, então é um mistério aí o que de fato aconteceu. Mas vamos falar aí sobre a sua trajetória. Esse vídeo eu estou tirando informações, eu obtive informações através de uma entrevista que ele concedeu no canal de televisão no ano de 1984. E essa entrevista ele fala sobre o processo de subversão em uma sociedade e como ele conseguia infiltrar os seus valores, isto é, o valor da União Soviética dentro da KGB, nos países em que ele era instruído a colocar esse tipo de subversão, a implantar essa subversão. Vamos lá? Bom, quando se fala em espionagem, a gente sempre pensa nos filmes de Hollywood com aquele tipo de espionagem mais inteligência, de uso de equipamentos, tecnologia, enfim. Mas Yuri, ele fala que apenas 15% dos recursos eram investidos em inteligência e espionagem e que a maioria, 85%, era realizado de fato com a subversão, a mudança cultural, mudança de paradigma e comportamental. Isto é, algo muito mais focado no planejamento e na mudança estrutural do que simplesmente espionagem. Bom, primeiro nós temos que definir o que era subversão nas palavras do próprio Yuri. Para ele, a subversão era uma atitude, um comportamento de espionagem distratora que visava eliminar ou modificar a cultura, a sociedade de um país.
E com o tempo, nessas mudanças, ele veria um certo enfraquecimento da própria sociedade como um todo, que eu vou explicar. Para ele, o escopo de atividade do governo se baseava em um triângulo. E ele explica que no topo estava o Estado, o governo, e logo após vinha a KGB e os militares responsáveis, e depois vinham os colaboradores em geral. Yuri cita os 4 pilares para a modificação de uma cultura ou sua desestabilização. Ele fala sobre desmoralização, desestabilização, crises e normal ou normalização. A primeira, a desmoralização, ele cita que ocorre de 15 a 20 anos e é responsável por desestruturar princípios mais tradicionais em uma sociedade que ele considera como o mais importante, que é a tradição, a família, a religião, os valores morais. Tudo isso seria a base para o início desse processo de subversão, pois a partir daí você vai perceber que os outros estágios, níveis, se tornam mais simples de serem concretizados. Ele fala que nesse primeiro processo seria o responsável para você educar uma geração dentro dos princípios revolucionários da KGB ou do Estado soviético. O segundo processo ou nível seria a desestabilização, que ocorreria entre 2 e 5 anos. E seria algo para se tomar as estruturas sociais, corromper esse processo e desestruturar, por exemplo, a política, a moralidade e tudo que envolvesse ali a sociedade como um todo. Aqui envolveria as leis, as regras, as normas, porque isso é responsável pela base do escopo de uma sociedade. Tudo aquilo que envolve a lei, quando corrompida ou desmoralizada, ela se torna mais frágil. Um fator interessante que ele cita aqui, que órgãos artificiais eram criados. Por exemplo, instituições de poder que não era a representação do povo, mas sim do Estado. Isso é, Estado da União Soviética, ok? Da KGB. E que essas falsas instituições, elas trariam um poder muito maior para subverter aquela nação, aquela cultura. Isso sempre pela anuência da própria KGB ou do Estado soviético. Entra a terceira, crise. Aqui o processo de subversão ocorre através de crises generalizadas envolvendo a sociedade. Guerras civis, protestos, vandalismo, todo tipo de desordem na estrutura social que culminará posteriormente em uma ordem. Isto mesmo, lembra a ordem através do caos? Exatamente isso. Primeiro você implanta uma desordem, um caos, e depois oferece uma solução para arrumar todas as coisas. É claro que quando ele diz arrumar tudo, seria sob um viés ideológico, né, do próprio comunismo, da própria União Soviética, que determinaria como essa ordem ocorreria. Bom, e o último processo seria a normalização, que seria a nova ordem, o novo normal. As pessoas conviveriam nessa crise social com as outras fases que eu já citei. Aqui ocorre uma falsa sensação de proteção, que é a proteção que o governo dá após esse caos sendo instaurado. Então, novas instituições, novos bilionários que investem em temas de proteção social, de igualdade, enfim, todos os temas que citam como uma nova proteção para a sociedade, na verdade isso faz parte do processo de subversão, pois várias instituições que não representam o povo estão apenas interessados nessa nova ordem, nessa nova dinâmica de poder. Ele fala que depois surgem vários trabalhadores que farão essa engrenagem, a engrenagem dessa grande máquina trabalhar.
Ele explica que muitos colaboradores sabiam do processo de subversão da nação, como os agentes da KGB, jornalistas, pessoas que faziam parte do escopo de atividade. Porém, ele também cita os idiotas úteis, que seriam aqueles que não sabiam desse processo, dessa engenharia social, mas que de alguma forma estariam colaborando para o aumento do Estado, do poder da KGB e da nação soviética. Perceba também que todo Estado autoritário, todo líder autoritário, quando ele inicia a sua jornada, é sempre em prol das minorias, do povo, do pobre. Mas perceba que todas essas nações que introduziram, que colocaram um governo poderoso, autoritário, todas essas manifestações que o Gramsci citou das minorias, daqueles que fariam parte da revolução, esses são os primeiros a serem calados, porque no processo de subversão, vozes dissidentes, diferentes, que conflitam entre si, são importantes para a instauração do caos. Mas depois que tudo se consolida através da figura autoritária de um líder, todos esses valores, esses protestos, esses pensamentos divergentes, isso se torna um perigo para a liderança de um único líder. Então ele cita que a arte da guerra não é invadir um país com armas, com força, mas é subverter como um câncer de dentro para fora, porque daí você acaba por corromper o organismo, as instituições, a moralidade e tudo que corresponde a uma cultura, tudo aquilo que transmite valores ou que fortalece a união das pessoas em sociedade. Perceba que a própria União Soviética ela não sofreu essa interferência tão grande vinda do Ocidente. Por quê? Porque na segunda visão de muitos autores, a própria União Soviética ela era muito fechada. Portanto, eles sabiam que a subversão era poderosa para mudar paradigmas culturais em uma outra nação, como ocorreu nos Estados Unidos. E é claro, nós absorvemos muito disso hoje em dia através dessa ideologia. E que na própria União Soviética, por ser um país muito fechado ideologicamente, as influências norte-americanas, por exemplo, naquela época entre capitalismo e comunismo, não teve tanto impacto, pois naquela época a própria mídia, o governo, os meios de comunicação em geral já eram muito fechados. Diferentemente da mídia norte-americana, que recebeu muita influência desse novo comunismo vindo da escola de Frankfurt, até mesmo através das ideias de Gramsci e outros teóricos que introduziram uma mentalidade, uma subversão vindo da própria União Soviética. Segundo as palavras de Yuri Bezmenov, isso houve um êxito muito grande da implantação desse novo pensamento na cultura ocidental. Bom, eu vou ficando por aqui. Você encontra essa entrevista de Yuri Bezmenov no YouTube. É só digitar que você encontra facilmente. E eu gostaria de saber a sua opinião. Você concorda com o pensamento de Yuri, aquilo que ele falou sobre subversão? Deixe o seu comentário aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!